caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil agora entra na sua casa, na Rede Século XXI. Retomamos o nosso estudo sobre as virtudes humanas. Ontem, no programa anterior, nós falamos genericamente das 4 virtudes cardeais, as virtudes humanas mais importantes, em torno das quais orbitam todas as outras virtudes humanas. Citando Sabedoria, capítulo 8, versículo 7, são 4 as virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Hoje, nós vamos falar da primeira virtude cardeal, a primeira virtude humana dita cardeal, a virtude da prudência. Para isso, citaremos e comentaremos o número 1806 do Catecismo da Igreja Católica. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática para discernir, em qualquer circunstância, o nosso verdadeiro bem e para escolher os justos meios de o atingir. O homem prudente vigia os seus passos, Provérbios 14, 15. Sede ponderados e comedidos para poderdes orar, 1 Pedro 4, 7. A prudência é a reta norma da ação, escreve Santo Tomás, seguindo Aristóteles. Não se confunde nem com a timidez ou medo, nem com a duplicidade ou dissimulação. É chamada auriga virtutum, condutor das virtudes, porque guia as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena a sua conduta segundo este juízo. Graças a esta virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e ultrapassamos as dúvidas sobre o bem a fazer e o mal a evitar. Prudente é uma palavra que saiu da boca de Jesus, quando ele pede para que nós imitemos a mansidão das pombas e a prudência, a astúcia das serpentes. Prudentes como as serpentes, mansos como as pombas. Jesus é o prudente por excelência. 2 verbos vimos aqui são importantes para nós compreendermos o que é a virtude da prudência. Primeiro verbo, discernir, e depois escolher. São muitas as situações na nossa vida em que nos deparamos com muitas possibilidades. Dizer ou não dizer, dizer isto ou dizer aquilo outro, calar ou se posicionar, ficar ou se retirar, decidir desta forma ou daquela outra. O prudente discerne. À luz da palavra de Deus, evidentemente, à luz de uma norma que está acima dele, e depois, segundo o verbo, escolhe. Isso se refere também àquilo que deve ser dito ou feito para si ou para os outros. Vamos falar do dom do conselho. Aquele que tem o dom do conselho deve também ter o dom do discernimento para aconselhar bem. Não é pusilanimidade, não é medo, não é covardia, não é estar em cima do muro, porque o prudente age ou não age de acordo com critérios que ultrapassam a sua mente, a sua concepção, os seus próprios critérios. Discerne segundo Deus e escolhe segundo Deus.